Senhor Deus, mais uma vez estamos, ó Pai, diante do Senhor, diante da Sua palavra, Pai. Humildemente, Pai, com o nosso coração, os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, ó Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, Senhor Deus. Nos instrui para que possamos viver nesse mundo, Pai, de forma sábia, para que os nossos passos, ó Senhor Deus, sejam passos firmes, ó Pai, cada dia mais na direção no reino, do Teu reino, no reino de Deus. Fica com o Teu povo, Pai. Acrescenta, Pai, cada dia conhecimento, Senhor, ao nosso coração, para que possamos temer ao Senhor, para que possamos amá-lo, para que todos os domingos, ó Pai, estejamos aqui reconhecendo a Sua bondade, a Sua misericórdia, principalmente a Sua salvação por meio de Cristo na vida do Seu povo. Fica conosco, Senhor, nessa jornada, Pai, e fala ao nosso coração por meio da Tua palavra. Nos instrui, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 16, verso 4. Provérbios, capítulo 16, verso 4. E, mais uma vez, lembrando que esse tema que envolve aqui o capítulo 16, do verso 1 até o verso 9, que é essa primeira subunidade que nós temos aqui, ele vai falar sobre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. É o que nós temos visto até aqui. E eu vou fazer a leitura desses 4 versos, e aí vamos fazer uma pequena introdução e vamos entrar no verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Esse verso 4, inicialmente vai nos dizer que o Senhor fez com que todas as coisas, palavras e atos, tenham a sua resposta apropriada no devido tempo. Ou seja, um fim específico determinado por Deus somente. O homem pode fazer planos, mas o fim determinado e específico de todas as coisas pertencem unicamente ao Senhor. E aí nós vemos que o verso 4 está mais uma vez remetendo à soberania do Senhor sobre a iniciativa das ações humanas descritas nos versos 1, o coração do homem pode fazer planos. No verso 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos. E do verso 3, confia o Senhor as tuas obras. Esse verso aqui está ligado ao verso 1, o verso 4 está ligado diretamente ao verso 1, pela sua contraparte que se faz pela palavra resposta. No verso 16, que é repetida agora no verso 4, com uma outra tradução que é fins, que significa propósito, plano, alvo, e que também tem o significado de resposta. Então esses dois versos estão conversando diretamente. A segunda parte desse verso, até o perverso para o dia da calamidade, vai olhar para frente, remetendo aos versos 5, abominável ao Senhor todo arrogante coração, e ao verso 7, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. E a palavra-chave perverso, do verso 4, vai estar ligada ao verso 6, por meio da mesma palavra que foi traduzida por mal, por um sinônimo, que foi dado a perverso aqui no verso 6, que é mal, e assim fazendo essa ligação de temática em todos esses versos. E aí no verso 1 ele diz assim, na primeira parte do verso 4, ele diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. É muito interessante nós olharmos o que essa expressão no original fazer significa. Quando ele diz que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, essa palavra aqui, fazer, significa executar, ou seja, colocar em ação os meios necessários para garantir o sucesso de um empreendimento. É isso que a palavra de Deus está dizendo, que o Senhor executa, coloca em ação os meios necessários
para garantir o sucesso da sua vontade, dos seus planos, dos seus propósitos. E como nesse caso aqui, essa palavra fazer, no original, é usada com frequência para se referir ao controle soberano do Senhor sobre todas as coisas. A ideia desse verso é que todas as coisas, ou seja, planos e ações humanas, serão empregados de algum modo por Deus e terão o seu devido destino determinado pelo Senhor. Veja aqui o que os versos 1 e 4, uma vez que eles fazem essa ligação direta, estão nos dizendo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Significa que você planeja e executa seus planos e ao final acontece algo que foge ao seu planejamento, ou diferente do que você havia planejado, ou também pode acontecer que seus planos saiam como você imaginou. Tanto uma coisa como outra passam pela determinação de Deus para que aconteça segundo a sua vontade, pelo seu único propósito. A grande dificuldade que nós temos com a questão da soberania de Deus, né, e a responsabilidade do homem, são naquelas coisas que saem diferente aos nossos olhos, que fogem às vezes ao nosso controle, mas que estão debaixo do controle divino. Lembra que eu compartilhei com os irmãos, né, a nossa ida para o seminário foi uma ida assim, bem diferente, né? Porque cada um tem a sua história. Porque na minha cabeça eu não pensava no ministério, né, dessa forma, e estava planejando a minha vida para ir para um determinado lugar, juntar dinheiro, voltar, né? Firmar a minha vida como tínhamos pensado, ou seja, ter uma carreira militar, dar continuidade aos estudos, comprar um imóvel, continuar com a nossa vida como era, mas o fim de todas as coisas foi completamente diferente. Deus poderia ter confirmado os nossos planos, mas Ele tinha um outro propósito para nós. Deus conduziu todos esses planos de carreira militar, de dar continuidade ao estudo, na perspectiva de comprar um imóvel, na perspectiva de continuar a nossa vida. Deus conduziu todos os nossos planos para os seus determinados fins. Tudo o que fizemos foi na direção de concluir nossos projetos de vida, mas serviram para Deus nos conduzir aquilo que Deus tinha estabelecido para nós. E por que eu falo isso, né, e gosto de dar esse exemplo? Porque nós pensávamos que estávamos indo por um caminho e estávamos indo para um outro caminho, na mesma estrada, um propósito completamente diferente que nós tínhamos na nossa vida. E é interessante porque Deus trabalha assim na nossa vida. Quantas vezes nós nos vemos indo numa direção, pensando que lá na frente nós vamos chegar àquilo que nós tínhamos planejado, e aí quando percebemos estamos com os mesmos passos indo cumprir propósitos excelentes, mais excelentes, determinados por Deus. Eu dei alguns exemplos quando falamos sobre isso nos versos anteriores, mas quero voltar a esses exemplos e dar outros. Por exemplo, o caso dos irmãos José, porque são casos bem conhecidos, que queriam lhe fazer mal, mas que Deus transformou o mal em bem, com os planos dos irmãos José servindo ao propósito divino de prepará-lo para ser um homem piedoso e, por tudo que viveu, ser uma pessoa que poderia estar à frente da preservação do seu povo. Gênesis capítulo 50, verso 20, vai mostrar isso, quando José diz para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que conserve muita gente em vida. Ele foi usado por Deus à frente de uma grande nação para preservar o seu povo que estava nascendo. E o Senhor conduziu e direcionou todas as ações ali dos seus irmãos para estabelecer os fins específicos e determinados por Ele, para que a sua vontade se estabelecesse. Na visão dos irmãos de José, ou na própria visão de José, ele estava trilhando um caminho que o estava levando para uma situação, no caso dele, incerta. Mas Deus estava conduzindo ele pelo mesmo caminho para abençoar o seu povo. Um outro exemplo disso é o caso de Faraó, quando Deus explicou a Moisés que iria endurecer o coração do Faraó. Perceba que a iniciativa do endurecimento claramente parte de Deus e não de Faraó. Abra Êxodo, acompanhe comigo. Abra Êxodo capítulo 4, verso 21. Veja o que a Escritura vai dizer. Disse o Senhor a Moisés, Êxodo 4, 21. Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o meu povo. Êxodo capítulo 7, verso 3, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Às vezes é difícil você entender esse texto. Deus endureceu o coração do Faraó. É interessante nós pararmos para pensar sobre isso, porque o homem natural já tem um coração endurecido. E quando ele diz que vai endurecer, é que ele está dizendo que ele não vai agir na vida de Faraó para convencê-lo. Seria uma ação da parte de Deus em não abençoá-lo por meio da sua palavra. Por que isso? Porque todas as vezes que a palavra de Deus é lançada, ela cumpre um propósito. E pelo poder da palavra de Deus, nenhum homem pode resistir a ela. A resistência à palavra de Deus é juízo de Deus sobre o homem. Quando Deus diz que vai endurecer o coração do Faraó, Ele está dizendo: eu não vou agir no coração de Faraó para que ele se converta, para que ele ouça a minha palavra. Pelo contrário, cada vez que ele ouvir a minha voz, ele vai se tornar mais duro e mais empedernido. É isso que o texto está dizendo. Veja o que Êxodo capítulo 9, verso 16 vai dizer. Mas deveras para isto te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus está seguindo um plano, visto que o endurecimento de Faraó tem uma finalidade pré-determinada por Deus. Primeiro, que a glória dele fosse vista nos sinais que ia operar, e depois que a glória divina fosse narrada em testemunho de uma pessoa para outra. Deus queria mostrar a sua glória ao fazer com que a ira do homem redundasse em seu louvor, e muitos que ouvissem sobre essa história viessem a Cristo como Raabe, ou conhecessem o Deus de Israel. Vejam o que Salmo 76, verso 10 vai dizer, quando ele diz assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinge.
Romanos capítulo 9, verso 22 e 23 diz assim: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Veja o que Romanos, ainda no capítulo 9, no verso 15 a 18 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim não depende de quem quer, ou seja, da vontade do homem, ou de quem corre, ou seja, das obras, da força do homem, daquilo que ele faz, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Muitas vezes nós ficamos tentando organizar na nossa mente como essas coisas funcionam. E a gente pode até entender algumas delas, esse funcionamento, mas muitas vezes a nossa cabeça entra em parafuso. Como que isso acontece? Nós não temos experiência dentro de nós a respeito da conciliação de todos os embrólios ou de todos os nós que a soberania de Deus causa paralelo à responsabilidade humana. Mas o que nós temos na Escritura é suficiente para sabermos que Deus controla todas as coisas, que todas as ações dos homens estão debaixo do seu controle, e Ele as utiliza conforme a sua vontade, mas que o homem é responsável por o mínimo ou todo pecado, atitude má que comete diante de Deus e diante dos homens. Voltando ao texto, seria dizer que a partir dos versos 1 e 4, que o homem planeja, projeta e executa as suas ações, mas o fim de todas as coisas vem do Senhor. Por isso até as ações dos perversos, que são de inteira responsabilidade deles, têm um propósito determinado por Deus, apesar de serem as más ações de exclusiva responsabilidade e execução dos homens. A fala de Pedro em Pentecoste mostra essa dura realidade da maldade do homem, servindo para os propósitos santos de Deus, mas de ser de inteira responsabilidade desse mesmo homem e não de Deus. Lá em Atos capítulo 2, verso 23, ele diz assim: sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mão de iníquos. E a Escritura, ou seja, o profeta Isaías já havia declarado em profecia, lá em Isaías 53:10, dizendo assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Tudo que Deus executa por meio da sua providência contribui para que a glória dele seja manifestada e os seus propósitos sejam estabelecidos. Por isso que Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A despeito, queridos, de sua responsabilidade de planejar e agir, o homem acaba fazendo nada mais que contribuir para o plano de Deus. E a exemplo do que eu falei, do que aconteceu comigo, eu e minha família estávamos pensando que a nossa vida seria aquela ali, e a minha realidade seria aquela ali.
mas com as minhas ações, com o nosso planejamento, Deus estava nos conduzindo para um outro caminho, usando os meus planos, as minhas ações, os meus planejamentos, para que a sua vontade seja feita. É assim que essas coisas funcionam nas nossas vidas. Por isso ele diz: confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta, o resultado de todas essas coisas vem do Senhor. Veja um outro exemplo nas Escrituras, a história da divisão do reino de Israel com Roboão. Abra 1 Reis, capítulo 12, versos 21 a 24. Olha que interessante aqui. Acho que todos conhecem a história de Roboão, né? Roboão era filho de Salomão, né? E a gente vai falar aqui mais adiante, por causa do pecado de Salomão, o reino de Deus é dividido, né? E o reino de Israel é dividido, e isso acontece em Roboão. E nós vamos ver que todas essas coisas estavam debaixo do propósito de Deus, como disciplina, como juízo. A gente fala em juízo, mas não existe juízo para o povo de Deus. Quando falamos em juízo da Escritura, geralmente esse juízo é condenatório. Mas quando nos referimos ao juízo de Deus sobre a igreja, é disciplina. Porque o juízo de Deus sobre a igreja traz salvação, ou seja, a disciplina traz salvação. O juízo traz condenação. É uma diferença, vamos dizer assim, teológica. Veja o que o texto vai dizer. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejarei contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como lhes ordenara. Veja o que está acontecendo aqui. Roboão está sendo, vamos dizer assim, houve um motim interno em Israel, e qual seria a atitude do rei? Conter esse motim. O seu reino estava sendo dividido. Essa seria uma atitude legítima da parte dele, mas o que acontece? Eles iriam entrar em guerra, muitos dos filhos de Israel iriam morrer, e esse não era o propósito de Deus ali, nesse momento. Ele diz: não, vocês não vão sair da guerra, porque fui eu que fiz isso. É muito semelhante essa postura aqui divina com relação ao desterro babilônico, quando Israel foi levado cativo. E qual era a ordem de Deus para o povo de Israel que ficou na terra? Vocês devem ir para o cativeiro, porque no cativeiro eu vou abençoar vocês. Ir para o cativeiro seria algo contrário. Você tem um conflito, você tem uma guerra entre duas nações, e uma nação se apodera da outra, e aqueles que sobram, o que eles fazem? Ou eles se reagrupam para tomar o reino de volta, ou fogem, vão embora, porque senão serão perseguidos e mortos. Mas o que Deus diz para o povo de Israel? Vocês devem se submeter, vocês devem se entregar, porque essa é a minha vontade. Lá vocês serão corrigidos, vocês serão disciplinados,
e ao mesmo tempo vocês serão bênção para os gentios. Esse era o propósito de Deus. Aqui nós estamos vendo a mesma coisa. Mas veja o que ele diz: porque eu é que fiz isso. Como consequência de Salomão ter se desviado do Senhor, o Senhor tiraria dele o seu reino, mas isso não aconteceria com ele, mas com o seu descendente Roboão. Veja aí o capítulo 11, dos versos 11 a 13, veja o que ele vai dizer. Por isso, 1 Reis, disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino, e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Por isso, o orgulho e a imaturidade de Roboão, ou seja, os seus pecados, contribuíram para que a vontade de Deus se cumprisse. A sua disciplina com relação ao seu povo. Veja o que 1 Reis 12, verso 8 vai dizer com relação a Roboão: porém ele desprezou o que os anciãos lhe tinham dito, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Aquele povo aquele grupo de pessoas no meio de Israel que Salomão havia trazido uma mão pesada sobre eles, vieram diante do rei e perguntaram, e os seus conselheiros: olha, agora está na hora de afrouxar, está na hora de receber. Foi isso que aqueles homens que andaram com Salomão perceberam. Mas ele procurou jovens como ele. Nós vemos aí o orgulho, a soberba, a imaturidade, pecados de Roboão, que são apresentados aqui claramente, que serviram como propósito de Deus, para que o seu juízo, ou seja, a de sua disciplina com relação ao seu povo, se manifestasse. Veja o que Jó 42, verso 2 vai dizer. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O homem não pode frustrar os propósitos de Deus. Eu me lembro de um cântico que começa com esse verso que diz assim: bem sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que é para o meu viver. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço, ó Deus, forças para continuar e crer e a confiar. Queridos, quando nós olhamos um texto desse, nós não podemos entender esse tema tão importante teológico e deixarmos de lado como se fosse algum ensinamento, alguma coisa que precisamos aprender, mas que não deve ser colocado na prática das nossas vidas. Esse é o conceito que nós temos de toda doutrina, até nós, como essa aqui, sobre a soberania de Deus. Quando nós entendemos a soberania de Deus, tudo aquilo que fazemos, nós colocamos diante do Senhor. Confia o Senhor as tuas obras.
E pedimos para que Ele esteja direcionando segundo a sua vontade. Por quê? Porque a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, porque Ele vai usar aquilo que nós estamos fazendo para cumprir os seus propósitos santos na nossa vida. Isso deve gerar confiança em nós. Deve fazer com que entendamos as situações que nós estamos vivendo naquele momento e não nos desesperarmos, colocarmos a nossa confiança no Senhor, porque Ele quer o nosso bem. E se é vontade de Deus que a igreja seja perseguida, Ele quer que nós tenhamos parte no seu sofrimento, para que, como muitos dos irmãos nossos, não somente demos um testemunho vivo, mas que Deus seja não só conhecido, mas visto por meio das nossas vidas. Os historiadores diziam que o sangue dos mártires era a semente que fecundava a igreja. Porque foi por causa do sangue desses homens que muitos vieram a Cristo e puderam ver o poder de Deus. Que a igreja deu um testemunho verdadeiro a respeito do Evangelho. Foi quando Deus tocou profundamente no coração do seu povo. É muito estranho isso, mas é somente quando nós estamos em grande aperto, em grande dificuldade, seja essa dificuldade física, ou lutando com os nossos pecados na nossa mente, que nós nos tornamos fervorosamente adoradores do Senhor. Eu não gosto de passar dificuldades, nenhuma delas, seja financeira, seja de saúde, seja problemas no trabalho ou problemas em casa, com amigos, ou problemas internos, lutas internas contra o pecado. Mas é interessante que é nesses momentos que a gente se volta verdadeiramente para Deus. Porque Deus está querendo nos mostrar que não é somente nesses momentos que nós podemos buscar a Ele e que nós devemos buscar a Ele, mas como nós somos mais fervorosos assim. Por que o nosso fervor não se manifesta quando as coisas estão indo bem? Porque esse fervor é tão diferente, tão diferenciado daquele quando estamos em profundo sofrimento. E aí nós podemos entender um pouquinho porque essas coisas acontecem nas nossas vidas. As maiores catástrofes e desgraças que nós podemos passar no ambiente familiar, na nossa vida, vão demonstrar o propósito de Deus em tratar o nosso coração. Perceba o que aconteceu na vida de José e na vida dos seus irmãos. Deus estava tratando o coração de cada um ali por meio das dificuldades, dos sofrimentos. Veja Davi, ele é citado como tipo de Cristo, ele é classificado como homem segundo o coração de Deus. Quantas coisas ele passou para se tornar o homem que ele se tornou. Isso mostra que nós somos maus e que só isso já seria o suficiente para entendermos aquilo que Deus faz na nossa vida, que nos contraria, as coisas que acontecem na nossa vida que nos trazem tristeza e dor. Isso já seria suficiente. Mas há muito mais que isso, que muitas vezes nós não percebemos. E ao sabermos que esse que é soberano sobre as nossas vidas, que é Senhor
sobre todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo o que acontece. A Escritura diz que Ele é nosso Pai. Nós devemos confiar inteiramente no seu juízo e na sua direção, na direção que Ele está dando em nossas vidas. Porque até mesmo os nossos erros e os nossos pecados vão servir para que Deus esteja trabalhando em nossos corações, para que a sua vontade, a sua soberana vontade, com relação à igreja, com relação ao seu povo, se manifeste e se complete na vida de cada um de nós e na vida da sua igreja. Ele diz aqui: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Significa que as ações mais dos homens estão debaixo da soberana, da providência soberana do Senhor, da soberania divina, cumprindo os seus propósitos. Por causa do pecado original, essas coisas são levadas a efeito para que o juízo de Deus se manifeste entre os homens, cumprindo o plano final de Deus. Por isso a Escritura lá em Apocalipse 22:11 vai dizer assim: não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continue imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos 9:22 vai dizer: se Deus, querendo mostrar o seu poder e a sua ira, suportou com paciência os vasos preparados para a perdição, para também mostrar a sua graça, a sua misericórdia para aqueles que são salvos. Veja o que 2 Pedro 2:3 e 9 vai dizer: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo divino os injustos para o dia do juízo. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. João Calvino, comentando Romanos capítulo 1, ele vai dizer que Satanás é o verdugo de Deus. Satanás é um instrumento na mão do Senhor para exercer o juízo divino dos homens, e tudo isso por causa do pecado. Perceba que a providência divina opera de tal modo a levar até mesmo uma pessoa perversa e má para o dia do julgamento, do dia da sua prestação de contas. E a questão de quando isso vai acontecer é deixada nas mãos de Deus, não nas nossas. E se até mesmo os perversos que não confiam no Senhor terão a sua resposta, quanto mais os retos que confiam seus planos, seus discursos, seus pensamentos, seus atos ao Senhor, eles receberão no devido tempo a resposta favorável de suas ações e intenções, quando suas obras estão confiadas ao Senhor. Percebam que isso nos ensina que Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele está dirigindo a vida dos seus filhos para as bem-aventuranças divinas. Ele é um pastor que
conduz o seu povo. Por isso o Salmo 23 vai dizer isso. O Salmo 23, ele é construído poeticamente na imagem de um pastor que conduzia o seu rebanho para bons pastos, esperando determinados tempos, as estações do ano, e passando de um lugar para outro, para que pudesse achar bons pastos para o seu rebanho. E ao final de tudo, ou seja, quando vinha o inverno, quando vinha o momento em que ele deveria trazer as suas ovelhas e colocá-las no aprisco ali, guardá-las ali. E é dessa forma que Deus está fazendo com a sua igreja. Ele está conduzindo cada um de nós e o seu povo de tal forma a nos levar a esse aprisco, nos conduzindo por bons pastos, passando pelo vale da morte, mas Ele está ali presente, nos levando em segurança para o seu reino eterno. Por isso o salmo vai terminar: bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei, ou seja, consequentemente a essa bondade e misericórdia a estar ao meu encalço, eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E quando nós olhamos o mundo, e o mundo se encontra nessa situação por causa do pecado, e que apesar do mundo ir em direção diferente daquela que está de acordo com a vontade expressa de Deus em sua palavra, em sua lei, eles cumprem um propósito eterno, e suas ações mais estão dentro do propósito final de Deus, para mostrar a sua glória, justiça e santidade em meio ao juízo sobre o pecado. Por isso Paulo vai dizer: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vazios preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Nós não temos que ficar perguntando para Deus: por que isso deu errado? Por que as coisas não foram assim? Por que eu fiz tudo isso? E perceba o que eu quero dizer: nós temos responsabilidade daquilo que nós fazemos, e nós somos chamados a viver de conformidade com a palavra de Deus. Essa é a nossa direção, e as coisas vão acontecer não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. E Ele vai fazer tudo para que a sua alma no final seja resgatada da destruição do pecado. Ele vai fazer tudo, Ele vai te abençoar, Ele vai te direcionar, Ele vai estar ali nos seus erros, fazendo com que você reconheça o seu pecado, a sua responsabilidade, para que você se torne cada dia mais um homem à imagem de Cristo. Se existiu um homem injustiçado nesse mundo, esse homem foi Cristo, porque Ele sofre pelos nossos pecados. Mas nós, quando sofremos por nossa própria responsabilidade. Mas veja que esse sofrimento, que essa dificuldade tem um propósito de Deus na nossa vida. Quando a Escritura diz: não retires da criança a disciplina, pois te afustigares com a vara, não morrerás. Tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno.
Essa palavra não é somente para os nossos filhos. Essa palavra é para nós também. Porque da mesma forma que um pai disciplina seu filho, o Senhor disciplina o seu povo. Só que Ele faz isso para aproveitamento, a fim de sermos participantes em sua santidade. E Ele vai fazer isso na sua vida. Apesar dos seus pecados, apesar da sua imperfeição, Ele está trabalhando em todas essas coisas para que a imagem de Cristo seja impregnada, seja marcada em nós, para que possamos entrar naquele reino. Porque, como diz a Escritura, sem santificação jamais veremos ao Senhor. E todas essas coisas que acontecem na nossa vida têm esse propósito de nos santificar para Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero terminar